no link. Pronto. Ok. Muito bem. Cecília. Oi, Carol. É a Carol que está ali? Não, é a segunda Carol. Temos duas Carols. Estamos com as duas hoje. Roberta não apareceu, né? Quem? Eu estou vendo uma camisa preta, mas não vejo o rosto. Quem é? Mônica. Ah, é a Mônica. Ah, se eu botar o nomezinho... Roberta aparece... não está conseguindo entrar. Quem? Quem não está? Roberta não está conseguindo entrar. Ah, é? Pede para ela tentar de novo agora, porque eu botei o link de novo lá, tá? Por favor. Cecília, pode botar para gravar de novo. Tá, já coloquei. Tá, ok. Tá. Oi, Patrícia. Vamos lá. Bom, continuando. Então, eles comprazem-se no mal. Entre eles, há os que não são nem muito bons, nem muito maus. Antes trapalhões e inconvenientes do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem as suas principais características. São os espíritos estouvados ou levianos, ou seja, irresponsáveis, inconsequentes, ainda não estão muito preocupados com a questão da evolução. E ele continua agora uma outra. Tudo bem? Podemos passar à seguinte? Ok. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Claro, eles podem ir para trás. Um bom pode se tornar imperfeito. Um puro pode se tornar bom. Não, a gente só anda para frente. Para frente e para o alto. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Missão é só quando a pessoa já saiu daquela roda das provas e das expiações. Aí ele vai encarnar como missionário, que para ele também será uma prova, não é? Essa missão será uma prova. Se ele não a fizer, a providência divina enviará outro para que a missão seja cumprida. Tem alguém com o microfone ligado? Georgina. Clica no microfone, Cris. Georgina. Oi. Cris. Fala, Renatinha. Renata. O espírito não retroage, mas ele pode ficar estagnado, ele pode ficar numa situação de rem-rem, o rem-rem é sempre aparente, tá? Inclusive, essa semana, uma companheira conversou conosco sobre isso, né? Vamos imaginar aqui, dá para ver o elástico? Peraí, não. Não sei por que minha imagem está parada aqui, por alguma razão que eu desconheço, mas tudo bem. Dá para ver o elástico? Dá. Pois é. Se eu começar a fazer isso, ele está acumulando uma energia, não está? Tá. Mas eu vou dizer assim, mas ele continua parado. Mas ele está cheio de energia. Aqui ele não está. Conforme eu vou passando pelas experiências, parece que não mudo, mas eu estou acumulando experiência. Isso é energia potencial. Ah, mas ele está igual, ele não mudou nada. De repente, foi. Aí você tem que muitas pessoas, de repente, você fala assim, gente, mas aquela pessoa, como é um espírito elevado? Não, de repente, ele simplesmente caiu a ficha e ele aproveitou aquela energia potencial e foi. Ele se aproveitou de todas as quedas
Porque ele vai acumulando queda, e você vai dizendo, mas não aprende. Mas será que não aprende? É porque ele ainda não ligou os pontos, não o suficiente para conseguir consolidar a mudança. Mas quando ele liga os pontos, quando ele não consegue dissipar a verdade para lugar mais nenhum, aí só tem um caminho a seguir para ele, que é para frente, para o alto. E aí ele vai. Por quê? Porque ele já queimou todas as possibilidades que ele tinha. Então, ele já sabe, por A mais B mais C mais D mais E mais F, que não dá daquele jeito que ele queria. Então, quer dizer, a gente olha e vê lá, então o espírito pode ficar 1000 anos insistindo no mal, e você diz assim, mas essa pessoa não tem jeito, né? Ela não vai para frente. Ela não vai para frente aparentemente, mas ela está acumulando experiência. Ela está acumulando experiência. E essa experiência vai fazendo diferencial pro espírito imortal. Porque a gente vê aqui, e aqui a gente tem uma visão muito limitada do real crescimento espiritual que o espírito está tendo. Vamos imaginar um espírito que reencarna com uma paralisia cerebral, onde ele não concatena nada nessa encarnação, e ele passa aqui 15, 18 anos na dependência de pais amorosos que cuidam dele como se ele fosse uma plantinha. Aí você olha, seria a mesma coisa, né? O que essa pessoa está tirando disso aqui? Porque ela não age. Ela não age aparentemente, mas ela está tendo uma experiência que é muito provavelmente, vamos dizer assim, uma resposta à liberdade que ele teve de fazer as suas escolhas. Então, para esse espírito imortal ter vivido a consequência de uma má escolha, vai ser um reforço para que ele pense de novo, se no futuro ele quiser repetir essa má escolha. Então, muitas vezes, a pessoa, às vezes, está no meio de um antro, né, de um lugar horrível, com exemplos horríveis, mas ela não segue o exemplo horrível. E você diz assim, mas não é possível, por que essa pessoa é tão forte? Porque às vezes ela já foi ali, ela já passou pelas consequências daquilo ali, e ela está decidida, ela aprendeu, ela não quer, ainda não é iluminado, tem um montão de coisa para resolver, mas aquilo ali ela não faz mais. Né? Porque já passou pela consequência daquilo ali, e naquilo ali ela já aprendeu. Tudo bem, Renata? Isso é uma pergunta muito importante, porque tem muitas pessoas que acham que simplesmente a pessoa vai reencarnando e não melhora nada. Então, quer dizer, ela progride de vez em quando. Ela não progride de vez em quando, a gente progride sempre. Só que, muitas vezes, a gente leva um tempo para se aproveitar da experiência. Como nós somos imortais, a espiritualidade superior ela não se agacha, ela não fica tensa. A gente aqui fica tenso quando o filho não caminha para os caminhos que a gente quer que ele caminhe. Por quê? Porque a gente tem uma visão de limitação de vida totalmente diferente dos espíritos conosco, né? Então, eles ficam tranquilos, porque se não for nessa, eles já projetam. Bom, essa resistência, se continuar, é como um físico, um matemático. Se essa resistência continuar, isso projetando vai levar que, em vez de ele levar 80 anos para resolver o problema, ele vai levar 350. Ele vai resolver o problema. Mas se ele mantiver... De repente, acontece uma situação e cai o nível de resistência. Aí ele já otimiza de novo a programação dele. E assim a gente vai. Não dá para fechar uma conta antes da desencarnação. Porque a cada dia surgem situações que podem nos mobilizar positivamente na nossa caminhada, né? E é isso que os espíritos ficam assim, na torcida, para que a gente realmente se aproveite das situações. Claro que eles não ficam só na torcida, né? Eles não perdem a oportunidade de conversar conosco em desdobramento do sono físico, de tentar, de alguma forma, nos intuir, nos levar a reflexões. Se estivermos com dificuldade de sintonia, eles se valem de pessoas que estejam perto de nós para intuí-las, para conversarem conosco e trazerem as suas ideias para nós, mas a última instância sempre está conosco no nosso livre-arbítrio, sempre, né? Tudo bem? Ok? Aqui.
Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Tudo bem? A vida material é uma prova a que devem submeter-se várias vezes, até que hajam atingido a perfeição absoluta. Sim, se não for por prova e expiação, também passaremos por missões que podem não ser expiatórias, mas nos virão como provas. Então, as provas, sempre os espíritos estarão passando por elas, porque são formas que temos de nos melhorarmos, não é? É como, vamos imaginar, alguém faz a faculdade, ok? Terminou a faculdade, é excelente engenheiro civil, excelente engenheiro civil. Mas aí ele vai fazer uma especialização em fundações. Em fundações ele não é tão excelente como na forma geral. Aí ali na especialização ele vai fazer novos exercícios, não vai? Vai ter que enfrentar novos desafios. Então, assim também o espírito vai crescendo e lá enfrentando novas frentes de desafio. Como é que é isso? Quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir. Vamos descobrir. Continuando aqui. É uma espécie de peneira ou depurador de onde saem mais ou menos purificados. Então, essas incursões, né, dessas provas. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material, ou seja, reencarnar de novo, né? Reencarnar só pode ser de novo. Após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Então, se nós estamos na roda das reencarnações, nós ficaremos desencarnando e reencarnando, desencarnando e reencarnando, desencarnando e reencarnando, até que não precisemos mais ter essa obrigatoriedade de termos a reencarnação como instrumento de purificação, né? Queria voltar aqui, sim. É interessante, né? Tem aqui, após um lapso de tempo mais ou menos longo. Isso é uma questão bem subjetiva, né? Quando a gente fala mais ou menos longo, o que é mais ou menos longo? Certo? É uma coisa muito subjetiva. Para uns, mais ou menos longo é um tanto de tempo, para outros pode ser outro, né? Então, ok, mais ou menos longo. Vê que quando eles não querem se aprofundar, eles simplesmente não se aprofundam. Deixam uma coisa assim, em aberto, no geral, pouco específico. Tudo bem? Podemos ir? Ok? Estado de espírito errante, todo mundo? Tudo bem? Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras. Eu fico cansada só de ler isso. Não dá cansaço? Pensar que a gente vai passar por tudo isso um montão de vezes mais? Oi? Certo, daí? Muitas vezes mais, né? Mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Existem culturas que acreditam isto ser possível. Não faz sentido, porque aí, então, nós ainda estaríamos andando, em vez de andar para frente, nós estaríamos andando para trás, né? Então, não tem condição. A encarnação, embora seja muito poético, né? Eu quero voltar borboleta. E fácil, né? É uma boa forma de fugir dos problemas, né? Não tem conta para pagar, não tem nada, borboleta. Não tem, acabou. Borboleta acabou, não tem mais como voltar borboleta.
As diferentes existências corporais são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição, certo? Então, nós podemos nos adiantar, mas também a gente pode se atrasar e ficar andando com aquele passo de tartaruguinha. As qualidades da alma são as do espírito. Como é que a gente anda? Como é que a gente faz para andar mais rápido? E como é que a gente pode fazer para ficar marcando bobeira? Ficar, em vez de adiantar o passo, a gente ficar meio que dando volta em quarteirão. Basta que usemos o quê? Todo o segredo da nossa evolução está em quê? Se eu quero evoluir... Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, exatamente. Então, se eu quero evoluir, basta que eu use bem o meu livre-arbítrio. Quanto mais eu usar bem o meu livre-arbítrio, mais eu me adianto. Quanto menos eu usar com sabedoria o meu livre-arbítrio, menos eu me adianto. Né? Simples assim. Pelo menos de falar é simples. De fazer é bem mais complicado que isso. Por isso que o conhecimento é uma alavanca para a nossa evolução, né, Cris? Oi? Por isso que o conhecimento... Exatamente. Porque não adianta saber. Se eu não fizer nada, se eu sei, mas na hora de fazer a escolha, eu defendo o meu erro, era melhor não saber. Porque eu ainda vou usar o conhecimento para tentar dar um jeito inteligente de driblar o que é correto. Entendeu? Sim. O que os nazistas fizeram? Os nazistas tentaram convencer-se de que o cérebro, o tamanho da caixa craniana era usaram a inteligência, né? Usaram a inteligência. O tamanho da caixa craniana, ele respondia por uma raça superior ou inferior, para poder calçar a má escolha. Se deram absurdamente mal, porque é ridículo, só essa premissa é ridícula. Mas a inteligência, às vezes, ela pode ser uma arma na mão de criança, não pode? Você tem um espírito imaturo, muito inteligente, é uma faca afiada na mão de criança. Porque existe o conhecimento, né, Renata? Mas nós estamos falando do conhecimento moral. Existe o conhecimento. Às vezes as pessoas acham que tem conhecimento. Mas não é só conhecimento das ciências. O conhecimento moral. Só que essas pessoas que sabem muito de ciência também sabem o que é certo e o que é errado. Sabe? Quem não sabe que é errado matar? Está lá desde os 10 mandamentos. Não matarás, não é isso? Como é que a pessoa pode usar a inteligência para passar por cima da moralidade? Isso mostra um grande nível de imaturidade, até mesmo imaturidade moral. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 17, quando fala do sede perfeitos, Kardec pergunta por que os espíritas, né, ou as pessoas, né, que têm um conhecimento moral, o espírita teria, né? Em tese, temos conhecimento de moralidade. Por que a gente ainda usa mal o livre-arbítrio, com todo o conhecimento que a gente tem? Aí ele fala sobre a maturidade do senso moral. O senso moral, ele também tem uma maturidade. Se nós estivermos imaturos moralmente, a nossa tendência será o quê? Exatamente, muitas vezes, se a gente não fizer o que Jesus falou, vigiar e orai, é a gente se permitir arrastar de novo para as viciações e fazermos escolhas que não são corretas. Por isso que ele justifica como é que o espírita pode ainda fazer umas escolhas, sabendo o que ele sabe. Imaturidade do senso moral. Temos até um termo que eu acho que vai bem ao que você está falando, né? Pessoas que sabem, mas que não fazem o que sabem, porque, na verdade, elas são imaturas ainda. Precisam o quê?
passar por essa fieira de causa-consequência, 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 para começar a querer, num determinado momento, mudar a causa, porque não querem mais aquela consequência. Se não mudar a causa, a consequência sempre será a mesma. Se eu continuar escolhendo mal, por mais que eu defenda o mal que eu faço, eu vou continuar tendo uma consequência ruim. Que é aquela história, eu matei, mas foi em legítima defesa, certo, é um bom atenuante, mas continua sendo uma morte, não é? Tem um caso de uma história, acho que é o Richard Simonetti que conta, de um homem que era rico, tinha uma empresa, se não me engano, ele era banqueiro, e ele era muito respeitado, era muito querido, e ele saindo do trabalho, ele foi atravessar a rua e um carro o atropelou. Ele foi para o hospital, acabou morrendo, e ele questiona que ele foi um bom homem. Por que aquilo aconteceu com ele? Aí disseram para ele que numa encarnação anterior ele estava numa estrada e aí um homem passou na frente dele, sim, atravessou o carro correndo e ele atropelou a pessoa e ela morreu. Só que ele não teve intenção, ele estava simplesmente andando e a pessoa, sabe aquelas pessoas que atravessam na frente do carro? E ele pegou a pessoa e a pessoa morreu atropelada. E aí ele falou assim, mas foi um acidente, eu não vi a pessoa, ela se jogou na minha frente. Aí o mentor disse assim, mas foi por isso que a sua morte foi tão boa, foi tão rápida. Quer dizer, houve um atenuante, mas houve uma causa que gera um efeito. Né? Então, nós sempre vamos ter, nas nossas questões judiciárias, né, que tratam dos nossos erros, os atenuantes e os agravantes, que vão ser vistos não por nós, graças a Deus, mas pelos da vida maior que cuidam especificamente desses casos de análise da justiça, né, no mundo espiritual. Tem um livro que eu gosto particularmente, que vocês já ouviram falar de Alvorada Nova? Um livro chamado Alvorada Nova, do espírito, acho que é Abel Glasser, e tem Conversando sobre Mediunidade em Alvorada Nova. Alvorada Nova seria a colônia espiritual que fica em cima de São Paulo, assim como tem nosso lar em cima do Rio, Alvorada Nova é a que fica em cima de São Paulo. E lá eles falam sobre o sistema judiciário do mundo espiritual, como é que as faltas são julgadas. É muito interessante. Vale a pena quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha. Voltando. As qualidades da alma, é aqui, não é? Isso. As qualidades da alma são as do espírito, certo? Estamos aqui, não estamos? As qualidades da alma são as do espírito, já que a alma simplesmente é o espírito encarnado, não é isso? Então, se nós temos algumas arestas desencarnadas, vamos encarnar com aquelas arestas, que podem até estar abafadas no período da infância, mas vão surgir, elas vão surgir, né? E geralmente a gente percebe que aquela fofurinha que a gente trouxe da maternidade começa a mostrar realmente seus traços de personalidade bem a partir da adolescência, né? Quando o espírito... Aliás, num dos livros de André Luiz, ele fala sobre isso. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Quer dizer, somos nós mesmos, né? Não tem nenhum espírito encarnado em nós, né? Nós somos o espírito encarnado. Mas é aquele esforço didático, né, para se fazer entender. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes de encarnar e a conserva depois que se separa do corpo. Aqui descaracterizando aquela ideia do panteísmo, né? Que saímos do todo, temos uma individualidade temporária e ao morrer voltamos para o todo e perdemos de novo a individualidade. Na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceu na Terra,
A gente sabe que não é bem assim, né, gente? Todos aqueles que conheceu na Terra vai depender de onde a gente vai estar e aonde estarão todos aqueles que a gente conheceu na Terra, né? Isso vai depender se estivermos todos no mesmo plano, né? No mesmo nível vibratório. De novo, aqui simplesmente são pinceladas para apresentar, para depois falar das objeções. Encontra aqueles que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se refletem na sua memória. Sabemos também que isso é relativo e depende da pureza do espírito, né? Do desenvolvimento, do progresso espiritual, como se diz, da depuração mesmo do espírito, com a lembrança de todo o bem e todo o mal que fez. O espírito encarnado, temos um exemplo num dos livros de André Luiz, não sei se vocês lembram, de acho que era um casal, que foi permitido que eles recobrassem a lembrança de 300 anos, mas era só uma lembrança intelectual, porque eles foram ler nos livros sobre o passado, eles não recobraram a lembrança emocional. É muito diferente você saber que matou alguém a você recobrar aquela memória de forma integral. Certo? É muito diferente. Então, até aí, existe uma preservação do nosso psiquismo, né? Também. Você ia falar, Renata? Não entendi o que você falou aí no início. Que tem um caso do André Luiz, que tem, não sei se era uma pessoa, acho que era um casal, que eles foram encaminhados por uma necessidade, que eu não me lembro qual, a terem a lembrança dos 300 anos anteriores. Por quê? Porque pela atual estado mental, pelo progresso moral deles, eles não tinham essa memória. Então, eles foram numa espécie de uma biblioteca, vamos imaginar assim, pegar os registros deles para ler a história deles de 300 anos. Mas eles não recobraram a memória emocional. Entendeu? Então, eles só foram informados do passado deles, mas realmente não trouxeram para si essa memória que traz todo o impacto emocional. Certo? Eu não sei se eu já contei para vocês, essa questão da memória, ela é importante. E o cuidado que os espíritos têm conosco. Tem um caso que, se eu não me engano, não sei se foi Richard Simonetti, não me lembro agora, se alguém de vocês lembrar, de um pai que estava sofrendo com a vida da filha, e ele foi, e ela perturbava ele, uma coisa assim que não estava fazendo bem a ele, e então fizeram ele esquecer a filha. Entendeu? Ele esqueceu que tinha uma filha encarnada. Eles foram lá, é uma operação no cérebro espiritual, no campo da memória, eles foram lá e bloquearam a memória dele e da filha. Olha só que carinho, que cuidado. Por quê? Porque ela estava obsidiando o pobrezinho do espírito que estava no mundo espiritual tentando levar a vida dele. Aí cortaram as asinhas da obsessora encarnada. Claro que ele, como pai, estava ali, né? Sofrendo por aquela filha que estava... Mas não era... ele tinha mérito para não passar por aquilo. Então, resolveram lá o caso dele. Eu não sei se eu já contei a vocês, mas a minha mãe, quando faleceu, ela ficou alguns anos sem se lembrar que era mãe minha e da minha irmã. Eu encontrava com ela de noite, né? Ia falar com ela, chamava ela de mãe, e ela virava para mim e falava assim: você me desculpa, mas eu não sou sua mãe. Porque a minha mãe teve uma dificuldade muito grande de morrer exatamente pelo apego. Ela não queria morrer porque ela não queria se afastar de nós, entendeu? O negócio dela era a fixação que ela tinha por mim e pela minha irmã. Então, o que eles fizeram? Deram aquela paradinha. Ficou boazinha. Pode levar a vida dela.
Depois, mais à frente, aí ela já passou a lembrar e já foi outra coisa. Eles são muito amorosos, né? Eles são de um cuidado, de uma delicadeza conosco muito incrível. Voltando. Na sua volta ao mundo dos espíritos, já li isso, né? Assim, refletem na sua memória como uma lembrança, já li. O espírito encarnado está sob a influência da matéria, claro, né? Estamos impactados com nossos 5 sentidos físicos, né? E com todo a carga instintiva que o nosso corpo físico acaba impregnando em nós, né? Nós que somos espíritos imortais ficamos morrendo de medo de quê? De morrer, não é? Mas a gente sabe que é espírito imortal. Mas todo mundo com medo de morrer. E a gente sabe que a morte não existe. Incrível, né? Mas é exatamente esses instintos que são do nosso corpo físico. Então, nós estamos impregnados com a ilusão da morte. Mesmo nós espíritas, estamos impregnados com essa ilusão. E essa ilusão também é causa de muitos tormentos nossos. Porque se não tememos pela nossa morte, porque somos muito corajosos, né? Fala que filho vai morrer. Acabou a coragem. Acabou a coragem, acabou a lucidez, acabou o bom senso, acabou a doutrina espírita. Não é não? É uma coisa muito incrível, impressionante. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Então, a gente vê que a gente está bem naquele meio termo, né? Meio barro, meio tijolo, né? Porque ainda temos a questão dos apetites grosseiros, né? Estamos na matéria e ainda nos é importante várias satisfações das necessidades materiais e até mesmo não só necessidades, mas os supérfluos materiais, acredito, né? Sim, fala, Eliane. Então, é por isso que quando a pessoa vai envelhecendo, que eu tenho muitos parentes que faleceram agora com 93 anos, 92, e eu percebi, porque eu conheci eles na juventude, que houve uma evolução muito grande, um desapego muito grande, entendeu? E eles estavam assim, todos bem tranquilos. Então, a idade vai levando você à sabedoria, o conhecimento, e a gente vai ficando mais desligado da matéria. Oi, sim. Primeiro porque quanto mais longa a vida física, mais o espírito tem necessidade de comprovar que realmente a matéria vale muito pouco. É uma prova, não é? A velhice de idade avançada também é uma prova. Principalmente no planeta Terra. Não é uma prova? É difícil, mas não, tem 90 e poucos anos. É uma provação e tanto. Para que a pessoa está ali? Vendo cada vez mais, primeiro, muitos dos seus afetos desencarnam. Ele vai se sentindo meio ilhado. Com gente nova, ele começa a dizer no meu tempo, quase como se ele fosse desencarnado, né? Como assim no meu tempo? O senhor não está vivo? Então o seu tempo também é hoje. Mas tudo vai ficando meio sem sentido, ele vai se sentindo meio um peixinho fora d'água. Por quê? Porque ele não está mais pleno. Outra coisa muito importante, alguém que tem 90 e poucos anos, e sempre a gente fala em termos gerais, porque sempre haverão exceções, nós vemos pessoas que não têm a mesma energia que tinham 30, 20 anos atrás. Uma pessoa com 70 tem uma energia, uma pessoa com 90 tem outra energia.
Então, essa energia também está lá o quê? O fluido vital que nós recebemos para a nossa encarnação. Imagina uma pessoa de 90 e poucos anos, de 92, que vai desencarnar com 95. Olha, ela já está com uma energia bem baixa, né? Ela já tem um corpo debilitado, um corpo corroído pelo oxigênio e pelo tempo, né? Um corpo muito alquebrado. E então ela está lá, lúcida, vamos pensar, né? Que ela está lúcida, com 90 e poucos anos, e avaliando isso tudo. É muito interessante isso, né? Porque ela olha para a vida e vê que não tem muito tempo à frente. Mostra o bom senso que o trabalho de desapego, até porque muitos dos afetos já foram, e ela tem ligação com muita gente que já foi. É quase um anseio da alma que aquela jornada possa terminar e ela possa seguir, encontrar aqueles que já foram na frente dela. Claro que eu acredito até que muitos não vão dizer isso, até para não deixar aqueles que estão encarnados tristes, né? Ah, você quer nos deixar, você quer nos... né? Mas há aquela questão, assim, de lembrar dos que foram. Muitas vezes, pessoas com 90 e poucos anos perderam até filhos já. Não é verdade? Se a pessoa tem 93, pode já ter perdido um de 70, se foi mãe com 20 anos, né? Ou pai com 20 anos. Então, quando esses afetos, que são tão importantes e caros, estão lá, e ela vai ficando meio ilhada aqui, tem neto, tem filho também, mas tem neto, tem bisneto, mas aquele grupo que cresceu com ela, a maioria já foi. Então, realmente, viver até a longa idade é uma experiência muito interessante, né? Espero que todos nós aqui passemos por essa experiência, porque deve ser bastante enriquecedora viver a velhice. Eu, sinceramente, acho que 90 é um exagero, né? Mas só quem sabe de nós é Deus. Essa aqui é a verdade. A gente não sabe de nada. Quando a gente assinou aquele papel que dizia em cima, planejamento reencarnatório, assine aqui. A gente vai... A gente assinou, agora a gente não lembra, né? Então, Deus é que sabe. Voltando aqui. Deixa eu ver. Acabou? Como assim acabou? Ai, que pena. Chegamos ao final? Acho que não, né? Não, deixa eu terminar esse aqui. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma, eu já li. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões, já li também. Põe todas as... Já li isso também. Já li. Acabou. Muito bem. Então, nós acabamos esse... Os espíritos encarnados habitam diferentes globos, fica para a semana que vem, ok? Hoje é dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima. O santuário de Fátima aqui está vazio, pela primeira vez na vida. Semana que vem, dia 20 de maio. Ok? Tudo bem? Se ao rever... Oi, seu Edmir, tudo bom com o senhor? E aqueles que chegaram, sayonara, que chegaram depois e não nos falamos, recebam beijinhos. E que a gente tenha uma excelente semana. Que Jesus nos abençoe a todos. E qualquer coisa, qualquer dúvida e necessidade, eu estou sempre lá no meu WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus. Patrícia, fiquem com Deus. E Cleia, seu Edmir, Thelminha. Tchau, até quarta. Beijo. Até quarta.